E agora vamos passar a palavra ao diretor de Cultura do Invoz, o senhor Rui Gonçalves. Obrigado, Brisa. Muito bom dia a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês na participação desse Congresso de Educação promovido pelo Invoz em parceria com a Jovem Pan. Eu quero dar sequência à nossa programação e, nesse momento, eu quero informar que o excelentíssimo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, o senhor Marcos Pontes, que faria a palestra de abertura com o tema Educação de Qualidade para as gerações, para a geração de oportunidades e redução das desigualdades, ele teve um compromisso de última hora. Infelizmente não pode participar ao vivo, mas ele enviou um vídeo que nós vamos apresentar agora. Olá pessoal, aqui ministro Marcos Pontes. Antes de mais nada eu queria dizer obrigado por me convidarem para participar desse congresso Ideias e Debates sobre Educação. Infelizmente eu não posso participar ao vivo porque eu estou participando nesse momento de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, então eu resolvi gravar essa mensagem para não perder a oportunidade. E dizer o seguinte, que esse assunto, esses assuntos, como vocês sabem, eu tenho defendido durante muito tempo a importância da educação, em especial para formação ligada à tecnologia, ou seja, a formação tecnológica. Não adianta a gente ter o maior equipamento do planeta, a maior tecnologia do planeta, se a gente não tiver jovens interessados nas carreiras de ciência e tecnologia. Por essa razão, aqui no Ministério, eu determinei a criação de uma Secretaria de Articulação e Promoção da Ciência, que tem justamente essa ideia de divulgar a ciência, popularização da ciência, mas principalmente a promoção da ciência, ou seja, levar a ciência e tecnologia para dentro das escolas, trazer mais jovens para essas carreiras, trabalhar com a formação de professores de ciências, melhorar a infraestrutura para o ensino de ciência, melhorar os equipamentos que nós temos nas cidades, para motivação de jovens, como museus interativos, e uma série de outras possibilidades para que nós tenhamos aí mais jovens percebendo que nós vivemos num mundo de ciência e tecnologia e que o futuro será cada vez mais ligado à ciência e tecnologia, em tudo que a gente faz. Mas aí vem uma questão extremamente importante que está ligada com a minha própria história. Eu vi aqui a educação para a geração de oportunidades e para a redução de desigualdades. Isso é um fato, um fato que eu posso usar a minha própria vida como demonstração viva disso aí. Para quem não me conhece, eu sou lá de Bauru, interior de São Paulo. O meu pai era servente de serviços gerais, tipo faxineiro do Instituto Brasileiro do Café. Minha mãe era escriturária da rede ferroviária. Eu morava na periferia lá em Bauru. A vida era apertada, minha casa vivia sendo alagada pelo Rio das Flores, ou o Rio Bauru, ali como o pessoal costuma chamar. E eu só consegui realizar os meus sonhos na vida através da educação. Então eu sou um exemplo vivo da importância da educação na nossa transformação, da redução de desigualdades, na verdade. Se você só consegue sair de uma situação difícil aqui e ascender, vamos dizer assim, na sociedade e inclusive criar oportunidades para os outros através da educação. Por isso que eu falo tanto de educação, por isso que esse assunto para mim é muito caro, muito precioso, nesse sentido. Às vezes o pessoal fala que eu falo mais de educação do que ciência e tecnologia, mas é porque a educação está na base de tudo isso. E de várias maneiras. Quando você tem, por exemplo, no meu caso lá, eu fui de escola pública e aí, quando eu estava no ensino médio, eu fiz 4 cursos profissionalizantes. Eu vejo os cursos profissionalizantes, por exemplo, uma excelente alternativa para pegar os alunos ali na faixa do ensino médio, primeiro, para dar a esses alunos a capacidade de escolher, porque através de um curso técnico você já começa a conhecer as diversas oportunidades que você vai ter pela frente. Que tipo de carreira eu vou escolher? Essa é uma agonia que todo aluno ali no ensino médio, um pouco antes, já começa a ter. Eu vou ser engenheiro porque meu pai é engenheiro? Não pode ser uma escolha desse jeito. Eu vou ser, sei lá, eu vou trabalhar no mercado financeiro porque eu acho que eu vou ganhar muito dinheiro, mas eu detesto isso. Não é exatamente a escolha que a gente tem que fazer. Então, eu acho que esse período da vida
quando você tem a oportunidade de fazer um curso técnico, você tem a oportunidade de ter bons professores que conversem contigo, não só sobre as matérias em si, mas sobre o restante da competência, né? Não é só conhecimento, você tem a parte de habilidade e tem a atitude. Essa parte de atitude é muito importante. E aí, quando você participa de um curso técnico, no meu caso ali, ele me deu não só o conhecimento sobre determinados assuntos, né? Mas também aquela autoestima, a autoconfiança de falar assim, eu sou capaz de fazer as coisas. Eu posso entrar numa faculdade e trabalhar em paralelo, e eu tenho maneiras de conseguir um emprego, eu tenho maneiras de me virar. Ou seja, além de aumentar a sua confiança na sua escolha para a universidade, o que reduz o atrito, vamos dizer assim, reduz a desistência nas universidades, também te dá a capacidade de trabalhar e gerar dinheiro por você mesmo, que também reduz, né, no caso de uma escola privada, por exemplo, reduz essa tendência, né, da pessoa abandonar por não ter como pagar a universidade, no caso de universidade de faculdade paga. Além disso, quando você pensa em termos de educação, né, de forma geral, o conhecimento ele ajuda em todos os setores. Quando você tira um jovem vamos dizer assim, da rua, tira daquela, no meu caso ali, tira da situação de risco social, coloca dentro de uma escola, seja a escola normal, seja uma escola de educação profissionalizante, você ocupa o tempo daquele jovem de forma boa, de forma adequada, de forma eficiente, né? Ele ganha autoconfiança, ele ganha mais capacidade de se defender dos riscos que ele vai enfrentar no dia a dia ali na rua, o que é extremamente importante. Ajuda que esse jovem tome decisões mais acertadas na vida. Eu conheci muitos, eu estou falando aqui lembrando da minha adolescência lá, de muitos amigos meus que já não estão mais aqui, porque tomaram decisões erradas. Então a educação me salvou, literalmente, né, falando desse ponto de vista. Portanto, né, é importante a gente levar isso para o Brasil inteiro. Nós temos um país com muita diferença social e a única maneira da gente trabalhar essas diferenças é através da educação. Nós temos programas aqui no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações que trabalham exatamente em parceria com o Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Cidadania, por exemplo, ou o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, justamente para ajudar nesse sentido. E a tecnologia, ela é uma excelente ferramenta para atrair os jovens. Não tem um jovem que eu conheça que não goste, né, de conhecer um pouco mais a respeito da ciência. Sempre existe um assunto de ciência, de tecnologia que atrai os jovens. Então, a gente tem que usar mais isso na sala de aula, a gente tem... e não é só questão de melhorar a infraestrutura das escolas, isso sem dúvida nenhuma é importante. Mas sem ter um professor dedicado, um professor que realmente cumpra as funções de professor, com paixão, aquela coisa, professor é o que faz a diferença. Aliás, professor é a carreira mais importante que existe em qualquer país sério. Se a gente não tiver bons professores, esquece, você não vai ter bons advogados, você não vai ter bons economistas, bons sociólogos, bons engenheiros, bons médicos, bons qualquer coisa. Você precisa de professores. Então, eu acho que a formação dos professores, e a carreira do professor tem que ser valorizada nesse sentido. Não é simplesmente falar assim, não, eu vou triplicar o salário, vou fazer isso. Não é só isso não. Mesmo porque a grande parte dos professores, lógico que tem as questões de salário, porque é muito difícil você ter que trabalhar em 3 empregos para poder ter um nível de salário adequado, né? E nesses 3 empregos você ter uma performance boa, é muito difícil fazer isso. Mas, por outro lado, também, eu acho que todo professor de verdade faz da aula porque gosta, porque o professor vê no seu aluno, nos seus alunos, né, um futuro ali e ele ou ela, professor, sente aquele orgulho de ver os seus alunos terem sucesso na vida. Eu vejo dessa forma, embora seja uma das carreiras mais sacrificadas que existem, também uma das carreiras que dão mais satisfação através da realização dos alunos. Ou seja, é um sistema complexo quando você pensa na educação no Brasil, né, a maneira como ela é fragmentada, né, em termos federais, estaduais, municipais, o setor público, o setor privado, o terceiro setor, tudo isso. Se você pensar na ciência e tecnologia, é semelhante. Eu tenho desenvolvido metodologias aqui para usar o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações como um hub de conexão e um sistema para fazer, não é o controle, mas fazer a coordenação
de todos esses setores que nós temos na ciência e tecnologia também, né, nos estados, nos municípios, nós temos nas empresas, nós temos em terceiro setor, nós temos no setor público, como coordenar esse sistema inteiro nacional de ciência, tecnologia e inovações. Então, eu desenvolvi aqui no Ministério, nessa gestão, uma série de ferramentas para fazer isso. Na educação, o sistema ainda é muito maior, né? Ou seja, o problema, né, é muito maior para ser resolvido, mas tem solução. E a gente precisa trabalhar junto em achar essas soluções de forma a ter uma educação homogênea no país, uma educação que possa reduzir essas diferenças, que seja inclusiva, que possa trazer todos, né, para dentro da educação, para que todos cresçam, literalmente, através da educação, né? Então, é um trabalho difícil? Mas por isso mesmo que é tão instigante, por isso mesmo que é tão animador também a gente poder trabalhar. Eu gosto de desafios grandes, né? Então, queria aproveitar para não continuar falando aqui bastante, que é um assunto que eu passaria o dia todo falando, mas queria aproveitar e colocar o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações à disposição, né, de todos vocês, parabenizar aos organizadores do evento, né, sem dúvida nenhuma fazer esses debates de ideias são extremamente importantes, né, dentro de um contexto de se criar, né, uma organização melhor, uma organização mais inclusiva. Então, contem com o Ministério, contem comigo pessoalmente, parabéns aí pelo trabalho, né, e vamos trabalhar junto para a nossa educação, porque isso é a coisa que mais vale a pena. Se a gente quiser ter um país melhor, a gente tem que ter uma educação melhor e a gente tem que ter uma ciência, tecnologia, inovações melhor. Esse tripé, educação, ciência e tecnologia, é o tripé sobre o qual todos os países que hoje são desenvolvidos construíram o futuro. E a gente precisa seguir esse mesmo exemplo, tá bom? Grande abraço a vocês aí, ótimo evento. Tchau, tchau.